amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Aqui é Fernanda Lohane do Lohane Atelier e hoje eu tô aqui para trazer mais uma dica super especial para você. E já aproveita para se inscrever aqui no meu canal do YouTube, curtir esse vídeo e também compartilhar com as suas amigas. E hoje eu vou te mostrar como que eu faço quilting reto, matelassé nas minhas peças. É uma dica bem bacana que com certeza vai valorizar o seu trabalho. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do meu grupo lá no Facebook, para você participar e aproveitar todo o conteúdo que eu também disponibilizo por lá. E se você tiver dúvidas ou sugestões para novos vídeos, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler tudo e responder com muito carinho. Eu tô aqui já com o meu corte de tecido e com um corte de manta R1. Eu já passei esse meu corte de tecido a ferro em cima do meu corte de manta R1. Esse aqui é aquele lado mais áspero da manta R1, que tem uma resina. Eu juntei esse lado mais áspero da minha manta R1 com o avesso desse meu tecido. Para esse corte de tecido, eu estou utilizando um jeans leve. E eu aproveitei para alfinetar aqui pelo lado avesso e fazer a marcação do meu matelassé. Eu prefiro fazer essa marcação aqui no lado avesso e fazer a costura pelo lado avesso do que fazer aqui pelo lado direito, onde está o meu tecido. Eu tenho a sensação de que quando eu faço a marcação e quando eu faço a costura do quilt reto, matelassé, aqui em cima do lado principal, do lado onde está o tecido, ele dá mais enrugadas, ele estica mais e com isso ele fica formando aquelas preguinhas entre os quadradinhos de matelassé. Tem meninas que preferem utilizar a fita crepe em vez de fazer essas marcações. Outras já preferem utilizar aquela guia própria adaptada na máquina para seguir e fazer as costuras da mesma medida, mas cada uma faz do jeito que melhor se adaptar. Eu já procuro cortar esse corte de tecido uns 2 centímetros maior, tanto na largura, aqui nesse comprimento, como também na altura, 2 centímetros a mais no comprimento e na altura, porque corre o risco de que esse corte de tecido, conforme a gente faz o quilt reto, o matelassé, ele pode dar uma diminuída de tamanho. Para a gente poder utilizar esse trabalho na peça sem nenhum problema, eu prefiro cortar esses 2 centímetros maior e depois refilar. A minha manta eu cortei também um pouquinho maior do que o meu tecido. Se você não quiser utilizar os alfinetes, pode trabalhar também com a cola spray. Aqui eu preferi usar os alfinetes e fiz as minhas marcações utilizando esse lápis aqui. É o lápis 6B da Faber-Castell. Você pode fazer essas marcações na vertical, na horizontal ou então em ângulo, na diagonal, desse jeitinho que eu fiz. Para fazer essas marcações desse jeitinho na diagonal, eu utilizei a minha régua maior, mas eu vou te mostrar aqui com essa reguinha menor. As réguas vêm normalmente com uma linha de ângulo. Essa linha aqui da minha régua representa 45 graus esse ângulo. Tem outras réguas que também tem a linha de 30 graus e de 60 graus, ok? Essa aqui só veio com essa aqui de 45, mas eu utilizei essa mesma de 45. Aqui nessa base, precisa estar bem retinha aqui uma base da nossa manta, para poder apoiar essa linha de 45 graus justamente em cima dessa base inferior da nossa manta. Pode ser lá na base superior também, aqui é indiferente. O importante é que tenha uma base para poder apoiar essa linha. E aí você começa a traçar esses riscos na sua manta. Vai traçar os riscos na manta. Aqui essa régua é pequena, mas na régua maior eu tracei em toda essa parte da manta. E para fazer as próximas linhas, eu dei o espaço de 3 centímetros. Então aqui tá a minha linha de 3 centímetros da régua. Eu apoiei essa linha de 3 centímetros da régua em cima da linha que eu acabei de traçar. Apoio
e traço a próxima linha. Assim por diante. Vou para um lado, depois eu virei o meu trabalho e vim aqui para o outro lado. Depois que eu tracei em uma só direção as linhas, eu começo a traçar as outras linhas na outra direção. Para isso, é bem simples, é só eu apoiar aqui uma das minhas linhas da horizontal, na linha que já foi traçada, e traçar a linha aqui na vertical. Faço isso, faço também uma primeira linha e depois continuo dando espaço de 3 centímetros e traçando as outras linhas. Aqui a gente precisa reparar que a linha da horizontal precisa estar em cima da linha que já foi traçada e as linhas da vertical também. Certifique-se de que está bem esticadinho aqui o tecido principal. E agora a gente já pode começar a fazer o nosso matelassé, nossa costura, em cima dessas linhas que foram traçadas. Eu tô aqui com a minha máquina doméstica, é uma máquina Janome do modelo 2030 QDC. Eu tô utilizando aquele pezinho que chama Walking Foot. É um pé próprio para fazer o quilting reto, fazer essas costuras que requerem mais esforço da máquina. Eu tô optando por utilizar esta linha, é aquela linha que é própria para bordado, uma linha mais sedosa e mais forte também. Tô utilizando ela tanto na parte de cima da minha máquina, como também na bobina. Já enchi minha bobina com essa linha. A minha agulha tá centralizada, ou seja, aqui no visor, ela tá na posição 3,5, significa que ela tá centralizada. O ponto é o 00, ponto reto, e a largura do meu ponto tá no tamanho 4,0, ok? Para ficar um ponto um pouquinho mais largo. Aqui você pode optar também por fazer um ponto decorativo, um zigue-zague, fica bem bonito também. Essa linha da bobina é que vai ficar aparecendo aqui na parte frontal, no nosso tecido principal do trabalho, tá? A tensão da minha linha tá aqui em aproximadamente 4, tá um pontinho a menos do que o 4. E para começar, é importante a gente manter essas duas linhas, tanto a linha de cima como a linha da bobina, lá para trás, tá? Mantém essas linhas lá para trás, para quando a gente começar a nossa costura, elas não embolarem aqui para frente, não deixar feio o começo do trabalho. E eu gosto de começar mais ou menos no centro, tá? Aqui o meu retângulo, por começar aqui nessa linha, que é uma linha que vai cortar praticamente todo o meu trabalho. Vou manter então as minhas linhas aqui para trás, vou encaixar o meu trabalho aqui embaixo do pezinho. Eu não vou utilizar o pedal, vou utilizar aqui os botões para iniciar e terminar a minha costura. Vou posicionar aqui, ó, bem próximo da extremidade do meu trabalho, o meu pezinho. Vou verificar se a minha agulha tá batendo em cima dessa linha que a gente traçou. Ela precisa de preferência bater bem em cima dessa linha. Segura as linhas lá para trás para a gente poder iniciar o nosso trabalho. Vou abaixar a minha agulha e vou começar. Eu vou começar a minha costura e você vai ver que eu já vou dar um retrocesso, vou um pouquinho para trás e depois eu vou para frente dando continuidade nessa costura. Então eu vou começar, vou dar um retrocesso seguindo a linha e agora eu vou dar continuidade indo para frente a minha costura. Aqui eu preciso ter atenção onde está passando os meus alfinetes. Olha só, aqui já tem um alfinete, então eu parei a minha costura, vou levantar o meu pezinho, mantendo a minha agulha para baixo sempre, vou retirar esse alfinete. Agora eu posso abaixar e dar continuidade à minha costura. Vou dar continuidade em toda essa extensão. E eu vou dar continuidade até chegar aqui bem próximo da extremidade, vou parar a minha costura, vou dar um retrocesso e depois eu vou para frente novamente, até terminar. E agora, para poder passar para a próxima linha, eu vou manter a minha agulha para baixo, não vou levantar minha agulha ainda, vou levantar o meu pezinho da máquina, o meu calcador, vou girar o meu trabalho, olha só. Vou girar aqui no meu sentido para voltar para o meu sentido essa costura que nós acabamos de fazer. Agora sim eu vou levantar a minha agulha. Levantei a minha agulha e eu não vou cortar, eu prefiro não cortar a minha linha. Agora eu posso optar em encaixar essa minha agulha
ou nessa linha que está aqui na minha esquerda, ou nesta linha que está aqui na minha direita. Então, seguindo nessa mesma direção da primeira costura que eu acabei de fazer. Eu vou vir aqui para essa linha da direita, olha só. Vou vir aqui trazendo, vou mantendo nessa direção aqui para trás as minhas linhas e vou parar aqui nessa linha, na próxima linha paralela àquela linha que a gente acabou de costurar. Vou posicionar aqui, ver se tá bem direitinha a minha agulha, se tá bem posicionada. Lembrando de manter essas linhas todas lá para trás, não deixa elas aqui para frente não, senão vai embolar na nossa costura. E agora sim eu posso abaixar a minha agulha e vou dar continuidade, daquele mesmo jeitinho. Costura um pouquinho para frente, dá um retrocesso, dá continuidade, tomando cuidado com os alfinetes que estiverem no nosso caminho. Quando chegar lá no final, eu vou dar um retrocesso antes de parar a minha costura na extremidade. Nós estávamos fazendo aqui nessa direção a nossa costura e agora eu vou vir aqui para esta linha, que está na direção contrária, para não ter risco do nosso trabalho ser arrastado somente para um lado. Eu prefiro fazer desse jeito. Faz umas 2, 3 costuras em uma direção, depois muda de direção, faz umas 2, 3 costuras na outra direção. Desse jeito, o matelassé tem menos riscos de ficar todo repuxado para um lado só. Então vamos lá. Agora eu vou mudar de posição e vou fazer daquele mesmo jeitinho. Pronto, cheguei aqui no final dessa linha, vou girar o meu trabalho e eu vou pular de linha, mantendo essa mesma direção que eu acabei de colocar. Vou fazer mais umas 2 linhas nesta posição. E você reparou que a gente vai para um lado, depois a gente vem para o outro. Isso também vai ajudar para poder manter mais harmonioso esse nosso trabalho. E bora lá, agora é só dar continuidade, preenchendo as linhas, intercalando a posição a cada 2, 3 linhas, a gente pode intercalar a posição da nossa costura. Já terminei de fazer essas costuras do matelassé, agora nós vamos fazer as marcações e refilar esse corte no tamanho que precisa para a peça. Eu vou então apoiar aqui a minha régua e vou fazer o meu retângulo do tamanho que eu preciso. Primeiro eu vou fazer somente as marcações, como se eu fosse cortar, vou simular como se eu fosse cortar no tamanho necessário. E daqui a pouco eu já volto para te mostrar o próximo passo antes de refilar. Já marquei aqui o meu retângulo conforme os tamanhos necessários para minha peça. Tá aqui feita a marcação do meu retângulo. E agora, antes de refilar, eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta com uma distância de aproximadamente 0,25, 0,3 centímetros, tá? Menos de meio centímetro para dentro desta marcação. Essa costura precisa ficar toda aqui dentro do meu retângulo, porque na hora que eu fizer o meu corte aqui em cima dessa linha do retângulo, essa costura que eu vou fazer agora vai prender as linhas, as costuras do meu quilt reto, do meu matelassé. Fazendo essa costura de segurança antes da gente refilar na medida correta esse nosso trabalho, não tem o perigo do nosso quilting, dessa nossa costura de matelassé, desfazer, tá? Então essa costura vai evitar esse transtorno de desfazer essas nossas costuras do matelassé. Então vai ser uma costura aqui bem próxima dessa marcação que eu acabei de fazer. Eu vou deixar com um ponto estreito, com esse ponto 2,2 mesmo, que vem programado na máquina. O importante é que seja uma costura aqui bem próxima dessa marcação onde nós vamos fazer o corte. Por quê? Eu vou depois fazer a minha costura na peça com margem de meio centímetro. Então essa costura de segurança que eu vou fazer agora, ela não pode ultrapassar a distância de meio centímetro dessa extremidade, que é essa linha onde eu fiz a marcação. Agora sim, eu já posso cortar aqui em cima dessa marcação com as medidas necessárias para dar continuidade no meu trabalho. Já refilei no tamanho necessário para dar continuidade no meu trabalho. E é isso, minha amiga. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, que aproveite para poder valorizar ainda mais as suas peças. Te aguardo nos próximos vídeos. Um grande abraço!